dias antes da Páscoa. João 12, 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro, e ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus próprios cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Até aí, queridos, podemos nos assentar. Glórias a Deus. O vilarejo de Betânia, muitos chamam de cidade, mas não era um vilarejo de Betânia. Ele ficava ali uns 3 quilômetros de Jerusalém, ali próximo ao Monte das Oliveiras. Era ali que morava Lázaro com as suas irmãs. Como vimos no texto, um jantar foi preparado para Jesus. Você preparou um jantar para Jesus essa semana? Se não, é algo a pensar, né? Então, um jantar foi preparado para Jesus e ali estavam eles, os irmãos reunidos. Esta cena que nós vemos aqui não é aquela mesma cena de Lucas, quando Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava aflita. E o Jesus falou para ela: Marta, você está muito aflita, Marta. Você precisa, né? Maria escolheu o melhor para ela e não vai ser tirado dela. Essa cena é outra. Essa aqui foi logo após a ressurreição de Lázaro. Logo após. Poucos dias após esse milagre que Jesus fez na vida de Lázaro, na vida daquela família. Maria, com o seu coração rendido, sai da mesa do banquete e deixa a sua alma transbordar em gratidão e entrega ao Senhor. E isso fica muito bem demonstrado quando ela quebra, em outras traduções diz que ela quebra um alabastro, porque era um vidro selado, após aberto teria que ser usado todo, não tinha como guardar aquilo, e ela então quebra o alabastro e ali derrama aos pés de Jesus, e ali começa a secar os pés do Senhor com os seus próprios cabelos. Glória a Deus. Um perfume caríssimo. O melhor avaliador de preço das ofertas que era entregue à igreja ou ao grupo de Jesus disse que valia 300 denários ou 300 dias de trabalho. Quem era esse maior avaliador do grupo de Jesus para avaliar aquilo que era trazido a Jesus? Era Judas, o tesoureiro. Ele entendia, ele sabia o que ele estava falando. Que desperdício, 300 dias de trabalho derramado aí no pé de Jesus e tal. Ele estava chateado porque ele estava de olho que se aquele nardo fosse vendido, aquele perfume, e ofertado na igreja em dinheiro, ali por fora, conforme é o costume de algum país, de alguma cidade, de alguns governos, ele levaria ali uns 20% pelo menos, né? Mas agora não, derramado. Mas Maria, o coração dela tinha outra, né? Era outra coisa, tinha um outro mover diferente do mover do coração de Judas. 300 denários ali, um presente altíssimo, de altíssimo valor, mostrando ali a profunda gratidão, adoração. Irmãos, o irmão dela tinha sido ressuscitado. Ela estava transbordando de gratidão ao Senhor. E a nossa adoração, ela deve ser também assim, sincera, sem reservas. Não houve reserva por parte de Maria, ela derramou
Ela não pingou. A Bíblia diz que ela derramou. E a nossa oração tem que ser como um vaso quebrado para Deus, quebrado diante de Deus. Esse vaso é o nosso coração, a nossa vida, nosso entendimento, que nós devemos derramar, devemos lavar os pés de Jesus com o nosso melhor, com as nossas melhores ofertas. Lavar os pés de Jesus com as nossas lágrimas. E quando eu falo lágrima aqui, eu estou falando de lágrima de tristeza, não estou falando de lágrima de alegria. Quantos aqui já experimentaram de chorar de alegria na presença de Deus, hein? Diante do Senhor? Louvado seja o seu nome. É o melhor tratamento que existe para a alma. Não? E ali foi uma posição de rendição total por parte daquela moça. Rendição total. A razão da nossa gratidão é Cristo, aleluias. E Cristo pagou o maior preço, a maior oferta, a oferta mais cara, mais valorosa, que Jesus pagou por nós, ali na cruz do Calvário, aleluias. Bendito seja o seu santo nome. O amor de Cristo pelas nossas vidas, pelas vidas da humanidade, ele é incondicional, ele é maravilhoso, é muito maior do que nós podemos compreender, entender. E compreender aqui, irmãos, não é uma questão de inteligência, mas sim de sentir. Entender no sentido de sentir, de entrar em contato, de entrar na intimidade do Senhor, em oração, segredando a Ele, o mais profundo do nosso coração, os maiores segredos que nós temos dos nossos cônjuges, dos nossos pais, dos nossos pastores, dos nossos irmãos, aqueles segredos mais íntimos, nós podemos segredar-lhe ao Senhor, na intimidade do Senhor. E quando o Senhor fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai em segredo, Ele está falando de intimidade. A maior intimidade do casal é lá no quarto, com as suas portas fechadas, onde eles estão nus diante um do outro. Não há nada a esconder, não há nada a se envergonhar. Ambos estão se dando. O maior ato o ato sexual que existe. O mundo não entende mais essas coisas. Mas o maior prazer que uma mulher pode dar para um homem é ela se entregar para ele. E o maior prazer que um homem pode dar para a mulher é ele se entregar para ela. Aquela intimidade de dois. Aquela intimidade é essa que nós temos que buscar com o nosso Deus. De sermos amalgados a Ele. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, será um como a sua mulher. E ali o texto, no original grego, hebraico, desculpe, é como unha e carne. Tenta separar a tua unha da tua carne para tu ver. Não dá para separar. Não dá para separar. E quando nós estamos amalgados, amalgar é aquilo que o dentista faz. Limpa ali, fica aquele buraco, ele vem com a amálgama ali, tal, e teu dente está bonitinho. Quando você olha, você só vê um dente formado bonito, não aquele dente esburacado que você foi lá no dentista antes. Amalgamar com Deus é isso. Você chegar tudo quebrado, fedido, arrebentado. E ali você se une ao seu Criador. E quando você sai do seu quarto, você olha no espelho. Você é outro. Por quê? Porque houve uma intimidade, houve uma comunhão entre você e seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O ato de Maria não tinha nada a dizer, e sim entender e perceber o amor que ela demonstrava pelo seu Senhor. É uma mulher derramando um perfume caríssimo nos pés. Dá para entender isso? Racionalmente? Podia ter vendido e usado na obra, socorrer os órfãos e as viúvas, como a Bíblia manda. Não é um ato para entender, mas é um ato para perceber. E perceber o quê? O amor que estava envolvido naquele ato. Louvado seja
Meu irmão, os poetas aí e tudo mais, dizem que o amor nos faz fazer loucuras. Façamos loucura pelo nosso Deus, então, ué. O mundo olha para nós e nos acha loucos. Quando o mundo olhar para você e achar você louco, glorifica a Deus, porque você é uma nova criatura. Quando o mundo olhar para você e te ver como um igual, aí você tem que ir para o dentista com seu dente furado, entrar no quarto para ele arrumar e você se amalgar com o seu Deus e sair de lá outra. Glória a Jesus. A alegria de ver e entender é mais perfeito dom da graça divina. Quando a gente consegue ver, quando a gente consegue entender essas coisas, isso é um dom, irmão. Isso é graça. O mundo está cego. Há um véu diante dos olhos das pessoas, dos religiosos. Há um véu que os impede de ver a alegria da salvação, a alegria de se viver para Deus. Uma vez eu ouvi alguém dar uma resposta assim: você tem certeza que você, depois da morte, tem alguma coisa? Eu falei: meu irmão, se eu tiver errado, quando eu morrer, acabou. Foi. Não tem mais. Finite. The end. Mas se eu tiver certo, eu morro e acordo diante do Senhor, aleluia. E você, amigo? E você? Essa famosa aposta de Pascal, filósofo. Não aposte a sua vida nisso. Entregue-se a Jesus. Abre seu coração para Ele. Segrede. Fale os seus segredos a Ele. Entra na intimidade dEle. O que você está passando? O que você precisa? O que você não entende? Quais são os seus medos? Os seus fantasmas? O que faz você perder o sono à noite? O que faz você virar na cama de um lado para o outro suando e não conseguir dormir? Fala com Ele. Intimide-se com Ele. Intimidade. Tenha intimidade com Ele. A nossa resposta ao amor do Senhor por nós deve ser a nossa gratidão e nossa entrega total. Maria se entregou, renunciando a si mesma. Ela entregou o que tinha de mais precioso naquele momento na sua vida. Embora a Bíblia não revele, mas deduz que Maria era uma jovem que ainda não tinha casado, uma jovem solteira. E deduz muitos, e eu concordo, que a Maria, ao estar guardando aquele perfume, ela estava guardando o perfume para o seu casamento. Era um hábito das pessoas naquela época. Na cultura judaica da época, perfumes caros, como aquele nardo puro, eram frequentemente usados como parte do dote ou reservados para ocasiões muito especiais, como ela o fez. Se esse fosse o caso, então Maria teria feito um grande sacrifício ao derramar o perfume sobre Jesus, demonstrando que sua maior devoção estava nele, acima de qualquer plano pessoal. Qualquer plano pessoal. Eu imagino o marido que Jesus deu para Maria depois dessa, hein? Meu irmão. O Senhor tem o melhor para nós, meu irmão. Se ela entregou o que ela tinha de melhor para ele, ele trouxe para ela o que ela tinha de melhor também. Louvado seja Deus. As moças, elas se preocupavam em casar-se, não é como muitas moças, infelizmente, dos nossos dias. Então, elas se preparavam durante anos. Guardavam, ganhavam um brinquinho, guardava, ganhavam uma roupa, guardava, ganhavam um perfume, guardava, podiam ocasionar. As pessoas eram pobres. Como é que as noivas eram ataviadas para o casamento?
As amigas da noiva se reuniam e colocavam nela o que ela tinha de melhor. Aqui eu tenho um lenço de seda, botava nela. Aqui eu tenho um colar de pérolas, colocava nela. Então ela era toda enfeitada pelas suas amigas. Então a cabeça de Maria era: aquele perfume é para o meu casamento, mas eu tenho algo mais precioso do que o meu casamento, eu tenho Jesus. Ele ressuscitou meu irmão. Glória a Deus. Nada temos de valor, irmão. Nu nascemos. E só não vamos para a cova nu porque a nossa cultura manda vestir o morto. Mas muitas culturas vão, se eu não me engano, a cultura muçulmana, só enrola no lençol. Nu saímos do corpo da nossa mãe, nu vamos para a terra. Nós nada temos de valor. Mas nós temos uma coisa que Deus nos pede, que é de alto valor para Deus. Nós temos o nosso coração. Aleluia. Filho meu, dá-me o teu coração. O que te pede o Senhor? Dá-me o teu coração. Deus não busca riqueza, Deus não busca sacrifícios materiais, mas Deus busca um coração quebrantado. Lá em Salmos, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás o Senhor. Você chegar diante de Deus com o seu coração quebrantado e contrito, meu irmão, a tua oração vai ser ouvida. Primeiro que você vai estar em sintonia com Deus, então tu não vai pedir aquilo que você sabe que Deus não vai te dar. Porque é como um pai que não vai dar uma faca afiada para uma criança de 2 anos, por mais que goste dela. Mas o seu pedido que vai estar em sintonia com Deus, Deus olhou o seu coração contrito e quebrantado, meu irmão, tu vai receber, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai te dar. Quando nos entregamos totalmente, Ele nos transforma, Ele nos enche da sua presença. A alegria, então, passa a ser o sinal mais infalível da presença de Deus em nossas vidas. Sejamos alegres com Ele. Pai, eu amo a Tua presença. A Bíblia diz que o temor do Senhor formoseia o rosto. E a alegria do Senhor é a nossa força. Eu já falei aqui uma vez, eu chamei a atenção uma vez de um antigo companheiro meu, diácono de uma igreja, de onde eu saí. O cara mais emburrado que eu conheço da vida, o cara mais tranqueira. Você cumprimenta ele. E aí, então, Lelé? Tinha ouvido? Um dia eu perdi a paciência. Falei, meu irmão, tu é crente, rapaz? Pelo amor de Deus, cara. Você só vive emburrado, com a cara emburrada. Tem um pelo da tua mulher e dos teus filhos. Eu coloquei isso, que é isso coisa nenhuma, rapaz. Anda na presença de Deus que o teu rosto vai ser formoseado. O problema é que tu não falei isso, né? Mas o problema é que tu é um religioso, só faz as coisas religiosamente. Você não tem uma vida de comunhão com o Senhor. Porque se você tiver, meu irmão, a luz a formoseia no teu rosto, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que tu seja um bruto como o pastor Carlão. Mas a luz vai aformosear o seu rosto, aleluia. O brilho do Senhor, o brilho nos seus olhos. Nós não adoramos apenas com palavras ou com cânticos. As pessoas muitas vezes confundem ao meu ministério de levita. Um dia eu tenho um estudo muito bom disso, eu vou juntar todos os louvoristas e instrumentistas da SEM e vou dar uma aula para eles sobre o que é ser um levita. Levita cuidava do povo, da ferida do povo. Levita dava aula, ensinava o povo. Levita era o responsável de colher os dízimos e distribuir para os mais pobres. Levita ele tinha que tirar o dízimo dos dízimos e mandar para Jerusalém, para o sustento dos sacerdotes. Os levitas, a cada 3 anos, tiravam o dízimo dos dízimos também para distribuir a Israel os mais necessitados. Os levitas estavam espalhados no meio do povo, cuidando do povo. O levita é aquele que cuida do povo.
Ah, pastor, mas também tinha levita lá que não louvou. Gedutum, os filhos de Josafá, Josafá não. Não, o nosso pastorzinho lá que está no Asaf. Homens entendidos no cântico. 30 cantores no mínimo, nas escadarias do templo, todo dia cantando. No dia de festa, chegava-se a 1000 cantores cantando, com mais de 100 trombetas de prata tocando, fora os chofares. Imagina um negócio desse. Todos entendidos no canto. Vamos conversar hoje com os pastores lá. Como é que era a audição? Quem inventou isso foram os levitas, tá? Havia um pano entre os levitas que entendiam do canto e o que estava sendo avaliado. Ele não via a pessoa que estava sendo avaliada. Hoje em dia se chama isso de as cegas, né? Canto a cega, avaliação a cega. Não é? Dei voz. Dei voz. Então o levita é muito mais do que muitos instrumentistas e cantores estão achando que é. Um dia eu vou trazer uma mensagem sobre isso para vocês. Nós vamos fazer um dia uma reunião especial, só com os nossos louvoristas que eles merecem. Louvado seja Deus. Isso sem dizer que quem tinha as armas na mão para proteger o templo eram os levitas. E os levitas da igreja também têm que ter as suas... quando eu falo na ceia aqui que os levitas devem depor as suas armas para cear, eu estou falando que as suas armas são os seus instrumentos. E corta o diabo mesmo. Davi, quando tangia lá o seu tangedor, o profeta lá, Eliseu, né? Que tocava o tangedor também profetizando. Meu irmão, o céu se abria e o povo era abençoado. Então, nós não adoramos apenas com palavras ou cânticos, mas nós adoramos com a nossa vida. O verdadeiro adorador vive em comunhão com Deus. Uma comunhão com o sagrado. Só quem podia tocar nas coisas sagradas do templo eram os levitas, os filhos de Gerson, os filhos de coatitas. Era tudo bem feito, tudo na sua ordem. Coate cobria os elementos sagrados, a arca com um pano azul cobria. E os gersonitas levavam no ombro, cada um na sua função, ninguém atropelando o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma coisa sagrada. Davi, quando quebrou isso, ele fez com que Uzá morresse. Porque Davi levantou 30.000 guerreiros para ir buscar a arca. Estava pensando que ele ia encarar lá os filisteus, não sei o que levaram a arca, sei lá, o que Davi estava pensando. E o Senhor falou, não é assim não, é como eu ensinei. Era no ombro dos levitas. Louvado seja Deus, a cada 7 passos um sacrifício apresentado ao Senhor. É desse jeito. As coisas santas de Deus, elas não podem ser feitas de qualquer maneira. O louvor, o culto, a adoração, não pode ser feito de qualquer maneira. Comunhão é quando a beleza de Deus e a beleza da gente se juntam. A beleza de Deus e a beleza do ser humano se juntam. Glória a Deus. Porque uma é a glória do homem, outra é a glória das estrelas, outra é a glória da lua e outra é a glória de Deus. Foi o que o apóstolo ensinou. Glória a Deus. Aristóteles dizia que existia 3 tipos de alma. A vida que estava nas plantas, a vida que estava nos animais. Os animais são sensitivos, eles sentem. As plantas não. E a vida que estava nas pessoas, as pessoas têm a razão. Então, o que Aristóteles estava falando com isso? As pessoas, elas adoram a Deus, elas com a sua razão, olhando para a criação, olhando e sabendo que há um Criador. E aí o apóstolo Paulo veio e complementa, o nosso culto deve ser um culto racional. Louvado seja Deus. Apresentando o melhor para o Senhor. Portanto, diz Hebreus, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor. Isso é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome, aleluia. Louvor é fruto dos lábios dos que confessam o Senhor.
Louvor é Jesus chegar na árvore e pegar um fruto doce e comer e sair satisfeito. Louvor é Ele chegar na tua boca e pegar o fruto dos teus lábios e sair satisfeito. Glória a Jesus. Se não for assim, o profeta diz que é como um trepidar de espinhos numa panela. Você sabia disso? Que o Senhor disse lá para o profeta Isaías ou Jeremias, não lembro, a vossa adoração é para mim como um crepitar de espinhos numa panela do fogo. Você sabe o que é o crepitar de espinhos numa panela de fogo? Faz em casa para tu ver. Pega um monte de espinho seco, bota na panela e bota no fogo. Em 1 minuto tá. Esse é o louvor, essa é a adoração de quem não tem um coração quebrantado diante de Deus. Para Deus é como um crepitar de espinhos numa panela no fogo. Glórias seja dada ao seu nome. Mas Jesus, Ele é maravilhoso. Maravilhoso é o Senhor e digno de toda honra. Aleluia. Nossa vida, então, deve exalar o perfume da adoração. Quebre, como aquele vaso de Maria, quebre o seu coração e deixa ele exalar o bom perfume do seu amor ao Senhor. Você ama o Senhor? Então deixe esse perfume exalar. A Bíblia diz que a casa inteira ficou perfumada. Olha que perfume era esse, rapaz. Perfumou a casa toda. Seria como essas lojas de shopping que você passa e sai lá de dentro daquelas lojas de móveis, principalmente. Sai um cheiro, um negócio maravilhoso. O sacrifício para Deus. Diz o Salmo, é de um coração quebrantado. Ao Rei dos Reis, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que assim seja. E lá em Salmos, se eu não me engano, tem um que diz praticamente a mesma coisa. E no final ele fala, Selá. O que é Selá? O mestre do cântico, ele fazia o cântico, chegava no final do cântico, ele dizia, Selá. Parava-se e era assim, pense nisso. Selá. Você adora a Deus, para um pouquinho. Selá, pense nisso. Pense no que você fez. Foi bom? Foi agradável? Foi quebrantado? Foi em alegria? Foi em louvor? Pense nisso. No judô a gente tinha isso também. Fazia-se o treino, no final do treino, o sensei mandava ficar de joelho e falava, kokusô, kokusô. Fechávamos os olhos e ficávamos rememorando o treino. O que ele ensinou, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, no treino. O selar é isso, irmão. Você está adorando a Deus e selar. Pare e pense, porque o seu culto é um culto racional. Não é da boca para fora, mas é na mente, é na razão. Louvado seja o seu nome. Desde o início do universo, Deus tem se revelado ao homem por meio da sua criação. Cada detalhe do universo é uma assinatura de Deus. Cada detalhe que você vê no universo é uma assinatura do seu Criador. É como Picasso, como Renoir, como Da Vinci, né? Como Caravaggio. Todos terminavam sua obra e assinavam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que acontece? Cada detalhe do universo sendo a assinatura do Criador mostra a sua grandeza, o seu poder e o seu domínio absoluto. Glória a Deus.
Meu irmão, quando as coisas saem do controle, só Deus para colocar. Vocês viram o terremoto que teve antes de ontem lá no Oriente lá? A pessoa na piscina, lá no teto do prédio. Daqui a pouco ela começa a saculejar como se estivesse dentro de um liquidificador. A água jogando para fora e quase joga duas para fora também. E os prédios balançando. Quem é que pode controlar um terremoto? Só Deus. Há momentos nas nossas vidas que só Ele poderá controlar. Mas Ele está no controle. Glória a Jesus. Spurgeon, preferido do pastor Manel, dizia: a natureza é o evangelho pregado aos olhos, tão claro como a Bíblia é o evangelho pregado aos ouvidos. Aleluia! Quando olhamos para a natureza, é uma pregação. Quando você olha as belezas de um pássaro, é uma pregação. Quando você olha para o céu estrelado, é pregação. Da mesma forma, quando você lê a Bíblia, ou quando você ouve uma pregação de um pastor ou de alguém sobre a Bíblia, entrando nos seus ouvidos. A criação não apenas aponta para Deus, mas reflete a sua glória, reflete a sua sabedoria. Cada coisa que você vê na criação, você sabe que há por trás sabedoria. Está tudo calculado, todos os elementos calculados, todas as variáveis calculadas. Nada pode variar, nada, porque se variar, o universo, cai sobre ele mesmo. A gravidade, as leis fundamentais, força forte do aço, força fraca do átomo, eletromagnetismo, distância da Lua para a Terra, as marés, a tabela periódica com seus elementos, o mundo atômico e subatômico, tudo foi calculado com sabedoria e entendimento. Aleluia! Não consigo entender como é que o sujeito consegue um curso, um diploma de doutor, uma universidade boa, né? De doutor, e não cai de joelhos diante de Deus, gente. Quanto mais nós estudamos, mais nós deveríamos quebrantar-se diante do Criador. Billy Graham costumava dizer que, ao contemplarmos a natureza, vemos as digitais de Deus em cada detalhe. Que coisa maravilhosa. Quando há um crime e chega a polícia científica, a primeira coisa que eles fazem é isolar a área e a segunda coisa é procurar impressões digitais. Quem esteve naquele local. Nós isolamos o mundo, quando nós isolamos o cosmos, nós vimos em tudo o polegar do Criador. Deus deixou os seus sinais. Glórias a Deus. Nós não precisamos de provas maiores do que aquilo que os nossos olhos já veem todos os dias. Precisamos de prova maior. De que existe um Criador que fez todas as coisas. Maria, então, que é dada aos pés de Jesus, certamente, ela compreendeu essas coisas. E não lhe restava mais nada a fazer do que adorar Jesus com o que ela tinha de mais caro, de mais custoso. Deus escreve o Evangelho não apenas na Bíblia, mas também nas árvores, nas flores, nas nuvens, nas estrelas. Se o próprio universo proclama a sua glória, como nós não o louvaremos? Nós que somos a principal criatura. Pastor, isso aí não é muito vaidade do ser humano achar que ele é a principal criatura? Não. Porque Deus fez 3 tipos de criatura. As criaturas espirituais, os seres espirituais, que só agem e reagem e vivem no mundo espiritual.
As criaturas materiais que vivem, reagem só no mundo material. Os animais, as plantas, os peixes. Agora, Deus fez um ser que o diabo, que o Satanás, que os não aceitaram. E que essa coisa aí, não. Por quê? Porque é um ser diferente. Ele interage com o mundo espiritual e com o mundo material. Entenderam? Os animais, só no material. Os anjos, só no espiritual. Mas o ser humano, nos dois. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um Deus tão grandioso se revela na criação e nos convida à adoração. Qual deve ser, então, a nossa resposta, senão o exemplo profundo da atitude de Maria, da atitude de uma moça de 15, 16, 17 anos, novinha, mas já tinha entendido muito do que era estar aos pés do Criador. Nossa vida deve ser como um perfume derramado nos pés do Senhor. Maria deu a Jesus o seu melhor, nós também devemos oferecer o que temos de mais precioso. A nossa vida, o nosso tempo, o nosso louvor, como o perfume que encheu toda aquela casa. Nossa adoração deve ser um testemunho vivo do amor e da glória de Deus. Onde nós chegarmos, precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Finalizando. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Glória a Deus.